Robert Oppenheimer. Esse nome te lembra alguma coisa? Se não te lembra nada, então eu vou te falar um que com certeza você já ouviu falar. Bomba nuclear, ou bomba atômica para os mais íntimos. Agora imagine que você conseguiu criar uma coisa que pode mudar completamente o rumo da humanidade. Um fato dessa magnitude é bem difícil de acontecer, mas já aconteceu várias vezes. E eu fico aqui pensando o que as pessoas sentiram vendo as suas invenções revolucionando a vida humana. Pensa aí como pode ter sido o pensamento da pessoa que inventou o primeiro trem a vapor, que acendeu a primeira lâmpada, que tirou a primeira fotografia, ou que fez a descoberta da radiação. Essas descobertas prometiam revolucionar o pensamento humano, e realmente foi isso que aconteceu. Mas nem todas essas invenções possuíam fins exclusivamente benéficos para a humanidade, e é isso que eu vou te contar nesse vídeo. Eu sou o Diego, e hoje nós vamos falar de ciência. Algumas dessas invenções deixaram consequências terríveis que ainda hoje repercutem na história do homem sobre a Terra. E algumas das mentes mais brilhantes dos gênios por trás dessas descobertas acabaram atormentadas pela sua consciência, como foi o caso do físico teórico Robert Oppenheimer. Quem foi Robert Oppenheimer? Robert Oppenheimer foi um físico teórico norte-americano nascido em Nova York no dia 22 de abril de 1904. Filho de Ella Friedman e Julius Oppenheimer. Sua mãe era descendente de uma família judia alemã e seu pai era originalmente judeu-alemão. Oppenheimer começou cedo a sua vida profissional e ele fez pesquisas importantes em astronomia teórica, especialmente relacionada à relatividade geral e teoria nuclear, física nuclear, espectroscopia e teoria quântica de campos, incluindo sua extensão à eletrodinâmica quântica. Ele também se tornou doutor em filosofia muito cedo, conseguindo seu grau de doutor com apenas 23 anos de idade. Mas o trabalho que daria o grande destaque da sua carreira viria quase 20 anos depois: o Projeto Manhattan. Em agosto de 1939, dois cientistas radicados nos Estados Unidos, o húngaro Leo Szilard e o alemão Albert Einstein, enviaram uma carta ao então presidente norte-americano Franklin Roosevelt. Nessa carta, eles alertavam sobre a possibilidade e o perigo da Alemanha construir armas nucleares, já que a fissão nuclear, reação física que permite a explosão da bomba, havia sido descoberta pelos cientistas alemães Otto Hahn, Fritz Strassmann e pela cientista austríaca Lise Meitner, ainda que essa última mal tenha sido mencionada nos estudos por ser mulher e por ser judia, num regime governamental que não via com bons olhos essas pessoas, ainda que ela tenha sido de fundamental importância para a descoberta. O cientista Otto Hahn retirou o nome de Lise Meitner do projeto com o pretexto de preservar a integridade e a segurança dela. Mas mesmo depois do fim do regime que oprimiu os não-alemães que residiam no país, ele ainda continuou afirmando que ela não havia participado do projeto, ainda que ele não soubesse explicar com detalhes todos os processos da fissão nuclear, já que ele não estava a par de tudo. Depois que a carta foi recebida pelo presidente, advertindo do perigo que toda a humanidade corria se os alemães conseguissem fabricar primeiro a bomba atômica, a ideia de criar uma arma nuclear se tornou prioridade para o governo norte-americano. No mesmo ano, o presidente criou o Comitê Consultivo do Urânio. Esse comitê foi o precursor do Projeto Manhattan, que foi responsável pela criação da bomba nuclear. E é aí que entra o físico teórico Robert Oppenheimer. Entre outras coisas, Oppenheimer recebeu instruções de criar e administrar um laboratório para realizar uma tarefa: desenvolver a bomba atômica. Foi ele quem liderou esse projeto. Oppenheimer começou a pesquisar um processo de separação do urânio 235 do urânio natural e determinar a massa crítica necessária para a fabricação da bomba. Como diretor do Projeto Manhattan, Oppenheimer conseguiu desenvolver a primeira bomba atômica da história. Ele foi o cientista que esteve mais ligado do que qualquer outra pessoa na criação e no uso das bombas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Seu laboratório ficou estabelecido no Planalto de Los Alamos, no Novo México, desde 1943 e até hoje está em funcionamento, apesar de Robert Oppenheimer ficar somente até 1945 no cargo de diretor do projeto. Oppenheimer se envolveu em resoluções fundamentais sobre o projeto das bombas atômicas e esteve ligado pessoalmente com as decisões sobre como essas bombas seriam utilizadas.
Ele também estava no Comitê do Alvo, que era um grupo seleto de pessoas que estudaria onde seria melhor lançar as bombas atômicas. A primeira detonação de uma bomba nuclear aconteceu no dia 16 de julho de 1945, menos de um mês antes do lançamento das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Essa bomba atômica recebeu o nome de Trinity e foi detonada no deserto no Novo México, nos Estados Unidos. A bomba nuclear de Hiroshima recebeu o nome de Little Boy e foi lançada pelo avião bombardeiro B-29 Enola Gay no dia 6 de agosto de 1945. E a segunda bomba, chamada Fat Man, foi lançada pelo B-29 Boxcar no dia 9 de agosto sobre a cidade de Nagasaki. Um detalhe que muita gente deixa passar é que a segunda bomba inicialmente não seria lançada sobre a cidade de Nagasaki. O alvo era a cidade de Kokura, mas havia uma nuvem de fumaça que estava impedindo a visibilidade, então o alvo foi trocado. As bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki tinham 15 e 21 quilotons de potência de explosão, respectivamente, e fizeram entre 150 e 200 mil vítimas fatais. Mesmo tendo participado do Comitê do Alvo e sabendo que as bombas nucleares causariam milhares de mortes, depois dos ataques atômicos, Oppenheimer em várias ocasiões expressou seu pesar pelo falecimento das vítimas no Japão. E apenas 2 meses depois da detonação das bombas, ele renunciou ao seu cargo de diretor do Projeto Manhattan. De 1947 a 1952, Oppenheimer foi assessor da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos e defendeu o controle internacional do poderio nuclear, para evitar a multiplicação de armamentos nucleares e tentar frear a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além disso, ele se opôs fervorosamente à criação da bomba de hidrogênio, mas essa sua empreitada não obteve sucesso e era claramente um reflexo do seu arrependimento diante de tanto caos causado pelas explosões atômicas. Devido à sua oposição à criação de mais armamentos nucleares e às suas declarações públicas polêmicas, o que resultou em muitas inimizades, suas credenciais de segurança foram cassadas e Oppenheimer acabou perdendo a sua influência política. No final da década de 50 e no início dos anos 60, ele também se mostrava extremamente triste, deprimido e amargurado, e ele lamentava muitas coisas. A razão do seu arrependimento sempre se concentrou nesses fracassos de não ter tido sucesso nas suas ambições de controle de armas, e ter sido incapaz de barrar o aumento dos grandes arsenais nucleares, ainda mais potentes e letais do que aqueles criados por ele. Depois da explosão das bombas, Oppenheimer declarou que vieram à sua mente as palavras do texto sagrado hindu, que diz assim: "Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos." We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. As palavras de Oppenheimer demonstraram a sua culpa diante de uma criação tão pavorosamente letal. Mesmo sabendo que as bombas nucleares causariam danos terríveis e até mesmo irreversíveis, ver tantas vidas inocentes sendo perdidas a troco de nada, certamente trouxe um pesar para ele. Por tudo isso, Robert Oppenheimer será sempre conhecido e lembrado como o pai da bomba atômica. Esse foi o resumo da história do homem que criou a bomba atômica e agora eu quero contar com você para deixar a inscrição aqui no canal para sempre estar recebendo esses vídeos aí no seu feed. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.